Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, sejam bem-vindos à 8ª aula de Engenharia Econômica. Na aula de hoje vamos estudar orçamentação de capital ou análise de investimentos, de alternativas e projetos apresentados ao processo decisório na economia real, no setor produtivo. Dentre as técnicas, nós vamos apresentar a vocês o valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback period, que é o período de recuperação do investimento inicial, o método exato, médio, descontado, anuidade uniforme equivalente, custo anual uniforme equivalente e o índice de rentabilidade de projetos. Vamos então aos objetivos da aula de hoje e também a reflexão voltado no âmbito de educação financeira. No encontro de hoje nós temos dois grandes objetivos. O primeiro deles é levá-los a compreender as decisões de orçamentação de capital no longo prazo. O segundo, que vocês possam aprender a calcular, analisar, interpretar as técnicas de orçamentação de capital na avaliação econômica de alternativas de investimentos e projetos de investimentos. A reflexão do encontro de hoje: dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele irá levá-lo onde quiser, mas não vai substituí-lo como motorista. Então, dinheiro, você no controle, tudo fica 100%. Agora, se o dinheiro te controlar, as coisas se complicam. Ok? Então, é importante entender que o dinheiro nada mais é do que um mecanismo de prosperidade, um mecanismo de riqueza, um mecanismo para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar econômico e social. Nada mais do que isso. É uma ferramenta. Então, que você possa utilizar com sabedoria, com inteligência, para abençoar a tua vida, a vida da sua família e daqueles que estão ao seu redor. Vamos então para o primeiro tópico que estamos estudando em orçamentação de capital, que é a análise de investimentos. Então a gente faz uma contextualização inicial e vamos para o valor presente líquido, que é uma técnica muito difundida no Brasil e no mundo, tanto que cai em concurso público, cai em ENAD, é algo fundamental para determinar a viabilidade econômico-financeira. Como já demonstramos no valor do dinheiro no tempo, capitalização, quanto maior o prazo, menor é o valor a ser aportado para você atingir uma meta, um objetivo financeiro. Quando nós vamos para a análise de investimentos, quanto maior o horizonte temporal, maiores também serão as possibilidades de incertezas, de riscos, de algo dar errado. Então, o binômio risco-retorno aqui também continua sendo fundamental e importante. Então, nós vamos, no processo da orçamentação de capital, identificar, analisar, fazer o ranqueamento e escolher as melhores oportunidades apresentadas. Quando a gente olha o valor de um projeto ou alternativa de investimento, nós estamos olhando a capacidade de geração de fluxos de caixa futuro. Em outras palavras, a capacidade de gerar renda econômica. Quando nos referimos a projetos, nós estamos fazendo menção a algo que visa resolver problemas, atender uma oportunidade de negócio. Ele é temporário, ele é único e vai demandar recursos humanos, tecnológicos, materiais e principalmente recursos financeiros. Então, existe um ciclo de vida de cada projeto. Então, ele terá a sua concepção, o seu início, planejamento, execução, produção, monitoramento, controle. A gente precisa corrigir rumos e a conclusão, o término
daquilo que seguiu o seu ciclo de vida. Uma vez que nós temos a viabilidade técnica, a viabilidade legal, nós vamos então para o estudo da viabilidade econômico-financeira. É ela que vai determinar se iniciamos o projeto, se implementamos a alternativa apresentada ou não. E começamos então com a primeira técnica, que é o valor presente líquido, famoso VPL. Vamos lá. Então, o VPL é uma técnica clássica, universal, consagrada nos manuais de gestão financeira. Tem como finalidade calcular em termos de valor presente o impacto de eventos futuros associados a uma alternativa. Ok? Então, dito de outra forma, o VPL vai medir o valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo projeto ao longo de sua vida útil. Não existindo restrição de capital, se o investimento inicial for o mesmo para as alternativas apresentadas, você calcula o VPL, faz o ranqueamento e show de bola. No critério de decisão, nós dizemos que o projeto ou alternativa apresentada é economicamente aceitável se o VPL for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo. Se ele for positivo, significa que você recuperou o investimento inicial e você cobriu o custo de oportunidade do dinheiro, que seria uma possibilidade de aplicar no mercado financeiro, e ainda teve um ganho adicional, teve um plus. Esta é a interpretação do valor presente líquido. Vamos conhecer uma atividade prática. Vamos analisar 4 projetos, projeto A, B, C e D, calcular o VPL e depois fazer o ranqueamento, qual deles teria a maior rentabilidade. Um custo de capital de 12%, que seria o custo de oportunidade. O custo médio ponderado de capital, considerando a estrutura de capital, capital próprio, recursos de terceiros e o custo respectivo de cada um deles. Aí você calcula uma média ponderada, é a informação que nós usamos, também chamada de taxa mínima de atratividade, custo de capital e WACC, custo médio ponderado de capital. São sinônimos para a mesma taxa, a taxa que nós vamos usar na fórmula do VPL, do valor presente líquido. Então vamos conhecer as informações dos 4 projetos, na sequência calcular e fazer a análise. Muito bem, o projeto A, projeto B, projeto C e projeto D, ambos, o investimento inicial é de R$7 mil, ou 7 milhões de reais, dependendo aí da unidade que você queira trabalhar. Aí nós temos os dados de fluxos de caixa gerados durante 4 anos, que seria o lucro líquido projetado para os 4 projetos. Então vamos calcular o VPL, verificar se o valor é positivo ou negativo, fazer o ranqueamento e escolher a melhor alternativa. Bom, pessoal, inicialmente nós vamos fazer o cálculo na HP e depois na planilha de Excel. Então, limpando registradores, FREG, projeto A. Investimento inicial, então 7.000 CHS, G, CF0. Lucro do primeiro ano, então 1.000 G, CFJ. Lucro do segundo ano, 2.000 G, CFJ. Do terceiro ano, 3.000 G, CFJ. Do quarto ano, 4.000 G, CFJ. Vamos lançar o custo de capital, então 12I. Pressionamos FNPV. Então o valor presente líquido do projeto A ele é positivo, em R$ 164,66. Projeto B. Então limpando registradores, investimento inicial 7.000 CHS G CF0, lucro do primeiro ano 7.000 G CFJ, lucro do segundo ano 1.000 G CFJ, lucro do terceiro ano 600 G CFJ e o do quarto ano 1.000 G CFJ. Custo de capital 12I FNPV. Então, o valor presente líquido do projeto B também é positivo, R$ 1.109,78. Projeto C, limpei registradores, FREG, investimento inicial 7.000, CHS G, CF0. Nós temos 2.000 de lucro no primeiro ano, então 2.000 G, CFJ. Nós temos 1.000 no terceiro ano, então 1.000 GCFJ, nós temos 2.000 de lucro no terceiro ano, então 2.000 GCFJ,
E nós temos 8.000 no quarto ano, então 8.000 GCFJ. Custo de capital 12, então 12I, F, NPV. Então o valor presente líquido positivo também, R$ 2.090,61. Vamos então calcular para o projeto D. Então limpamos registradores, investimento inicial 7.000 CHS G CF0, 3.500 é o lucro do primeiro período, 3.500 GCFJ, o do segundo 4.500 GCFJ, o do terceiro 2.000 GCFJ e o do quarto 1.000 GCFJ. Custo de capital 12 e FNPV. Então está aí, R$ 1.771,45. Todos os VPL são positivos, mas o projeto C apresentou o maior VPL, então ele deve ser o escolhido, considerando o ranqueamento pelo valor presente líquido. Vamos agora para a planilha de Excel, realizar os mesmos cálculos e tirar a prova real. Então, projeto A, custo de capital 12%, investimento inicial 7.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. São os lucros líquidos projetados. Vamos verificar o valor, 164,66, o mesmo que deu na HP12C, para o projeto A. O projeto B, investimento inicial, mesmo valor, custo de capital também, 7.000 de lucro no primeiro período, 1.000 no segundo, 600 no terceiro e 1.000 no quarto período. Vamos verificar o resultado. Então, 1.109,78, o mesmo valor que deu na HP12C. O projeto C, custo de capital e investimento inicial também são os mesmos valores, 2.000 para o primeiro período de lucro, 1.000 para o segundo, 2.000 para o terceiro e 8.000 para o quarto período. Então, 2.090,61, o mesmo valor achado na HP12C. E, finalmente, projeto D, custo de capital e investimento inicial também é o mesmo, lucro do primeiro período 3.500, 4.500 no segundo, 2.000 no terceiro e 1.000 no quarto período. Então, VPL, R$ 1.771,45. É o que encontramos também calculando pela HP12C. Dando sequência à nossa aula, vamos agora para a taxa interna de retorno, a TIR. Ela é uma taxa calculada tão somente em relação aos fluxos de caixa. Matematicamente, é a taxa que vai zerar ou anular o VPL. A TIR, ela não considera o dinheiro do tempo. Nós calculamos este critério para uma visão panorâmica, holística, e a TIR, por si só, ela começa a ter sentido quando calculamos e comparamos com o custo de capital, o custo médio ponderado de capital, ou taxa mínima de atratividade, né? Sinônimos para a mesma taxa. Então, se a TIR for maior do que o custo de capital, podemos dizer que o projeto é economicamente aceitável e viável, e se a TIR for menor que o custo de capital, nós dizemos que o projeto não é aceitável do ponto de vista econômico. Vamos conhecer agora a atividade para calcularmos a taxa interna de retorno na HP12C e também na planilha de Excel. A análise fica por conta de uma indústria de refrigerantes que analisa a viabilidade de um projeto orçado em 9.810.000, que gera fluxos de caixas líquidos projetados de 2.300.000 por ano durante 8 anos. Vamos calcular, portanto, a taxa interna de retorno desta alternativa de uma indústria de refrigerantes. Beleza? Vamos lá então. No HP12C nós vamos limpar os registradores, lançando o investimento inicial, 9.810.000 CHSG CF0. Nós temos 2.300.000 de fluxo de caixa líquido. Então, GCFJ, esse valor ele se repete durante 8 anos. Então, 8 GNJ, F e RR. E nós temos que a taxa interna de retorno
deste projeto da indústria de refrigerantes de 16,57%. Um custo de capital de 12%, então nós temos a TIR maior do que ele. Podemos dizer que a alternativa apresentada ela é aceitável do ponto de vista econômico e financeiro. Vamos fazer o cálculo também usando a planilha de Excel. Então vamos lá. O investimento inicial. Então nós temos 9.810.000 e 2.300.000 durante 8 anos. Então vamos verificar o valor calculado, 16,57, é o mesmo valor que nós encontramos também pela calculadora HP12C. Na sequência, nós vamos agora estudar o Payback Period, ou período de recuperar o investimento inicial. Existem 3 metodologias, o método exato, o médio e o descontado, ok? Então, se você coloca que a meta são 4 anos e você calcula, ele apresenta um valor menor do que essa meta estabelecida, podemos dizer que é viável, aceitável. Se você coloca uma meta de 4 e o período, depois do cálculo, apresentou um valor de 5 anos, por exemplo, você diria que é inviável, não aceitável, tá certo? O Payback Period também é importante, mas deve ser levado em conta junto com outros métodos, outros critérios da análise de investimentos, a orçamentação de capital. Vamos então conhecer agora o exercício para esta métrica. Agora, uma indústria de brinquedos estuda a viabilidade econômica de um projeto orçado em 4 milhões, que gera fluxo de caixa líquido de 1.200.000 por ano. Custo de capital 16%. Então vamos calcular aí o período em que esta indústria de brinquedos recupera o investimento inicial pelo método médio. HP não tem função específica para isso, então vamos usar a planilha de Excel. Então está aqui, payback médio. Então nós temos o investimento inicial de 4 milhões e nós temos 1.200.000 gerados durante 8 anos. Então, pelo payback médio, em 3,33 anos, esta indústria de brinquedos recupera o investimento inicial. Dando seguimento aos métodos da orçamentação de capital, vamos agora apresentar a anuidade uniforme equivalente. Muitas vezes nós temos, por exemplo, na troca de um equipamento da indústria, orçamento de vários fabricantes, marcas diferentes, com suas vidas úteis diferentes. Então, quando você trabalha com um horizonte temporal diferente para a vida útil, você precisa calcular a anuidade uniforme equivalente. Então, o VPL deixa de ser o critério ótimo e a anuidade uniforme equivalente passa, então, a ser o mais recomendado pela racionalidade econômica. Ok? Então, aqui nós precisamos calcular inicialmente o VPL, que é o numerador da fórmula, e depois nós temos o denominador, que é um fator de desconto, e aí a gente calcula a anuidade. Quanto maior, melhor. Nós temos ainda o custo equivalente uniforme anual. A ideia é a mesma, só que o numerador da fórmula passa a ser tão somente custos. E para custo equivalente uniforme anual, quanto menor, melhor. Mas para anuidade uniforme equivalente, vamos conhecer então o exercício proposto. E na sequência a gente calcula também usando a planilha de Excel, uma vez que a HP12C ela não tem função específica para este critério. Vamos lá. Nós temos o projeto alfa e o projeto beta, o investimento inicial é diferente, também a vida útil. Projeto alfa 5 anos, projeto beta 10 anos. Vamos então fazer o cálculo para a anuidade uniforme equivalente desses dois projetos, quanto maior melhor, e verificar qual deles deve ser escolhido. Vamos calcular. Então, a fórmula, como eu mencionei, é o valor presente líquido ao numerador, e você tem um fator de desconto no denominador. Então, inicialmente, precisamos achar o VPL. Então, vamos lá. VPL do projeto alfa. O custo de capital é 12%, investimento inicial 6.000,
e ele vai gerar lucro líquido de 1.700 durante 5 anos. Então, calculando o VPL, aí, VPL 128.12, projeto alfa. E o projeto beta? Então, o projeto beta, o investimento inicial é 9.000 e ele gera 1.600 de lucro líquido durante 10 anos. Com os dados lançados, então, o VPL do projeto beta 40.36. Vamos para a fórmula da anuidade uniforme equivalente. Então, o VPL de alfa, 128.12, custo de capital 12%, em taxa unitária 0,12, período 5 anos. Então, a anuidade uniforme equivalente para o projeto alfa, 35,54. E o projeto beta? Então, o VPL 40,36, custo de capital é o mesmo, e a vida útil aqui 10 anos, então 7,14. Projeto alfa com anuidade uniforme equivalente de 35,54, que é maior do que 7,14, é a melhor alternativa apresentada. Existem algumas situações em que a indústria, que a empresa do comércio ou prestadora de serviço, ela se depara com restrição de capital. E quando nós temos restrição de capital, ou racionamento de capital, significa que não há dinheiro disponível para investir simultaneamente em todas as alternativas apresentadas. Então, nós vamos fazer o cálculo do índice de rentabilidade de projetos. É indicado como sendo o critério ótimo quando você tem desembolso inicial de capital, que a gente chama de investimento inicial, diferente. Ok? Então, aqui a gente faz o ranqueamento por esse índice de rentabilidade de projetos, porque ele vai mostrar para cada R$1 investido quanto que nós estamos obtendo de retorno. Vamos conhecer a proposta do exercício e, na sequência, desenvolver o cálculo pela calculadora HP 12C e pela planilha de Excel. Aqui também, inicialmente, nós precisamos calcular o VPL. Como colocado neste slide, você tem a forma do índice de rentabilidade de projetos. Então, é o VPL dividido pelo investimento inicial vezes 100. Então, aqui também nós precisamos calcular o VPL. Então, vamos para a planilha de Excel. Resolver para o projeto A, B e C. São 12 milhões de capital disponível e 3 alternativas apresentadas. Se eu somar o investimento inicial das 3, nós teríamos 23 milhões. E a disponibilidade é de 12 apenas. Então, aqui a gente precisa fazer o ranqueamento pelo índice de rentabilidade de projetos, uma vez que o investimento inicial de A, B e C são valores diferentes. Vamos, então, para os cálculos. Vamos precisar do VPL. Então, calculando o VPL inicialmente. Custo de capital 12%, o investimento inicial do projeto A é menos 11%, fluxo de caixa de 31,6 respectivamente no primeiro e no segundo ano. Então, o VPL calculado para essa alternativa é 21,46 milhões. E o projeto B? O projeto B, investimento inicial 6, gera 6,21 milhões de lucro líquido no primeiro e no segundo ano. Então, 16,10 é o VPL de B. E o VPL de C? O investimento inicial também é 6 milhões, ele gera 6,16 milhões no primeiro e segundo período. Então, 12,11 seria o VPL do projeto C. Se fôssemos considerar tão somente o VPL, o projeto A apresentou o maior VPL. Mas será que, considerando o dinheiro no tempo, a criação de valor, é a melhor alternativa? É o que a gente vai tirar a prova real agora com o índice de rentabilidade de projetos. Então, para A, nós vamos calcular o VPL, que na verdade já calculamos, né? E o índice de rentabilidade dele. Então, o VPL de A
foi 21,46 milhões. De B foi 16,10 e o de C foi 12,11. O índice de rentabilidade nós calculamos agora. Então, vamos aumentar a fonte. Então vamos lá, o índice de rentabilidade de A. Então VPL 21,46, investimento inicial de 11 milhões. Então você tem um índice de rentabilidade de 195,09. Então para cada R$1 investido, nós temos aqui R$1,95 de ganho. Projeto B, então 16,10 é o VPL, investimento inicial 6. Aqui nós temos 268,33% de rentabilidade. Para cada R$1 investido, o ganho é de 2,68. E finalmente, 12,11 o VPL de C e a rentabilidade, 201,83. Quem investiu olhando o VPL está deixando de ganhar, está deixando de criar valor, aumentar a riqueza dos acionistas ou cotistas proprietários ao longo do período. Como nós temos uma restrição de capital, para investir simultaneamente nos 3 projetos, 23 milhões. Nós só temos 12. Mas quem escolheu investir pelo VPL, investiu no projeto A, que demanda 11 milhões. Então, praticamente quase 100% do capital disponível. Quem calculou o índice de rentabilidade de projetos está agora escolhendo B e C, porque B e C somados te dá um retorno de 470,16%. Para cada R$1 investido, você tem um retorno de R$ 4,70, ok? E assim estamos chegando ao término do 8º encontro, em que estudamos orçamentação de capital, análise de investimentos. Se você tem a vida útil igual para as alternativas apresentadas e também investimento inicial de mesmo valor, você calcula o VPL e ponto. Ele é o critério ótimo. Se você tem vida útil diferente, anuidade uniforme equivalente é a melhor alternativa. E se você tem desembolso inicial diferente, o índice de rentabilidade de projetos acaba se tornando o critério ótimo. Então perceba que há um critério, uma técnica, um método da análise de investimentos mais recomendado, dadas as especificidades das alternativas apresentadas e dos projetos para o processo decisório. Depois da viabilidade técnica, da viabilidade legal, nós vamos para a viabilidade econômica financeira. E é ela que determina a implementação ou não daquilo que foi apresentado. Espero vocês na nossa live de segunda-feira. Leve suas dúvidas, traga também temas para o debate. Vida longa e próspera a todos. Forte abraço e até a live.